Olá, com prazer estamos aqui para mais uma conversa com a Bíblia. E a conversa desta feita será baseada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7 e versículo de número 2. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Melhor é ir à casa onde há um luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. A princípio, quando lemos este texto da Palavra de Deus, ficamos um pouco assim intrigados, com o conselho aqui dado, que é melhor estar numa casa onde se tem um velório, onde está um luto, do que ir a uma casa onde que tem uma festa, onde há um banquete. Mas o texto mesmo nos informa, no finalzinho do versículo, o seguinte: e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, o que o texto quer nos informar é que na morte nós temos várias lições para a vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta oportunidade. Ou seja, conversar sobre as lições da morte para a vida. É disso que o texto está falando. Embora seja um texto chocante, sim, intrigante, sim, porque lógico que aparentemente, ou pelo menos numa observação superficial da vida, a gente quer estar onde tem banquetes, onde tem festa. E apenas nós comparecemos aonde há o luto por uma obrigação severa. Mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar, de fato, é as lições da morte para a vida. E eu quero alinhar aqui algumas lições que nós podemos obter ou ter da morte para a nossa vida. A primeira dessas lições, ou a primeira lição, é que a morte mostra a brevidade da vida terrena. Quando nós nos deparamos diante da morte, inevitavelmente nós reconhecemos como a vida é curta. Você já chegou em algum velório ou diante de um luto por uma pessoa e alguém ali comentando diz: olha, mas pensei que esse sujeito aí nem ia morrer mais, que tanto que viveu, que vida demasiadamente longa? Não, é claro que não. Podemos estar diante de um velório de uma pessoa que morreu com farta idade, uma ditosa velhice, mas mesmo assim a gente tem esse sentimento de que passou muito rápido, foi tudo muito ligeiro. E a palavra de Deus nos adverte sobre isso no segundo livro do profeta Samuel, versículo 14, ou capítulo 14, também no versículo 14, a palavra de Deus ali diz que nós somos como água derramada que não pode se ajuntar. Olha que lição da palavra de Deus. O texto está dizendo ali que como a água que ela é derramada e vai para a terra, e vai para o solo, e não pode mais ser retornada, assim é a nossa vida aqui. Então, dia a dia nós estamos nos esgotando. Às vezes nós usamos os seguintes termos: quantos anos de vida você tem? Aí, como no meu caso, eu respondo 50 anos de vida. Na verdade, eu não sei quantos anos de vida eu tenho. Eu sei apenas quantos anos de vida que eu já vivi. Estes já se foram. Foram água que se derramaram. A segunda lição que a morte pode nos ensinar, se observamos ou se atentamos para suas lições, como o texto aqui de Eclesiastes que nós tomamos como base dessa conversa de hoje diz, e os vivos tomem isso em consideração. Ou seja,
Os vivos tomem as lições da morte em consideração. Observem isso, considerem isso. Então, a segunda lição da morte para a vida é que a morte, ela nos ensina que ela não é o final. Interessante isso. A gente observa que na casa onde há luto, ou no momento de um luto, de um velório, a gente observa que as pessoas sempre pensam, por mais que sejam aquelas pessoas mais desligadas com as questões espirituais da vida, por mais que sejam aquelas pessoas que não dão muita atenção ou não prestam muito atenção nas questões espirituais da vida, mas no momento em que eles deparam diante da morte, e por isso está o conselho da palavra de Deus, que é bom estar diante do luto para essas reflexões, a pessoa pensa na vida após a morte. É interessante isso, que nós, seres humanos, nós temos, algo natural na nossa vida e talvez dentro de uma ou de outra prática religiosa, dentro de um ou de outro ensino teológico, mas a grande realidade é que a morte traz a consciência de que ela não é o fim, e que temos algo além. Eclesiastes, aqui mesmo no livro de Eclesiastes, nós estamos observando, um pouco atrás aqui no capítulo 3 e versículo 10, a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes, com certeza, é um livro de difícil interpretação, em alguns pontos é difícil para a gente ter uma convicção de qual era a intenção do autor com aquela escrita, com aquela mensagem, mas me parece que aqui o rei Salomão, provável escritor de Eclesiastes, ele está referindo-se a isso, que nós temos algo de Deus nato no nosso coração, no nosso entendimento, uma percepção de que a morte não é o fim. Portanto, esta lição é muito importante para a nossa vida, ou seja, esta lição que a morte dá para a vida, em que a morte não será o fim, nós teremos algo além da morte, nós teremos, como de maneira conclusiva e mais direta, sobre a nossa responsabilidade com a vida, é que a morte vai nos levar ao tribunal de Cristo, aonde a palavra de Deus diz que todos nós temos que comparecer diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida. Então a morte nos traz essa lição. Terceira lição que a morte nos dá é que a morte, ela nos conscientiza, da responsabilidade com a nossa vida em relação à vida dos outros. Eu tenho observado também nos lutos, nos momentos de velório, as pessoas normalmente têm um sentimento de culpa em alguma área, em algumas questões. É muito natural isso, porque a morte, ela tem essa característica de como que nos trazer à tona um acerto de conta. E é bom quando a gente, diante da morte, tem consciência tranquila com a outra pessoa que partiu. É bom que a gente também vá partir com consciência tranquila, mas a realidade é que muitas vezes eu tenho observado pessoas com um sentimento muito forte de culpa, ali uma carga de remorso com relação àquela pessoa que partiu, aquele sentimento de que não fez o que deveria ser feito. Eu creio que um exemplo disso nós encontramos lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 33, do rei Davi.
eu não quero ser muito assim radical com o Davi, mas quando chegou a ele a notícia de que o seu filho Salomão, depois daquela revolta, tinha sido morto, a palavra de Deus diz que Davi entrou em uma espécie de desespero terrível e começou a lamentar, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, né? Então ele estava extremamente chocado ali e parece-nos, né? Como eu disse, eu não quero ser radical, não quero fazer um julgamento aqui, mas o texto dá-nos a entender que havia ali um sentimento de culpa em Davi. Parece que, pelo que conhecemos da história dele em relação a Absalão, parece que Davi estava diante dessa dura lição que a morte nos traz. Não fiz o que deveríamos fazer. Portanto, a lição da morte para a vida aqui é: vamos fazer em vida aquilo que precisa ser feito pelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, pelas pessoas que nós convivemos, porque diante da morte isso já não é mais possível, não será mais possível. Então, às vezes nós cultivamos certas lembranças e siestas com respeito e honra aos que partiram, tudo bem, mas quando essas lembranças e quando essas recordações são associadas de culpa ou promovidas pelo remorso, é muito doído, porque a lição da morte é que depois que a pessoa partiu, não há mais nada a ser feito. Portanto, fica aí também a observação, né, como diz o texto, que os vivos tomem isso em consideração. Ou seja, o texto que nós estamos conversando a partir dele aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Que os vivos tomem isso em consideração. Depois que a pessoa partiu, é tarde demais para fazermos alguma coisa. E a quarta lição que a morte nos ensina é que as coisas aqui ou daqui deste mundo são muito insignificantes. A morte nos ensina esta lição. Isto também eu tenho observado, né? A gente como pastor muitas vezes é chamado para realizar ou para dirigir o culto fúnebre, para trazer uma mensagem naquele momento do luto. Então a gente sempre está diante dessas realidades. E eu tenho observado que o sentimento que as pessoas têm com a lição da morte é que as coisas aqui é insignificante. Eu tenho observado que diante do luto muitas pessoas dizem: o que adianta, né, a gente trabalhar tanto, correr tanto, a gente não ter tempo disponível para curtir a família, para curtir filhos ou pais, enfim, amigos, mas aí o que vale isso, né? Ou seja, diante da morte, né, as coisas se tornam muito insignificantes. O que valeu? Né? Do que serviu? Essa pergunta fica porque esta é a lição da morte. A morte traz-nos essa lição de que as coisas aqui deste mundo são muito insignificantes para nós. Aliás, sobre isso Jesus diz, né, quando ele repreende aquele sujeito onde ele foi, ou por quem ele foi surpreendido ali na sua pregação, pedindo que Jesus fizesse uma divisão de herança lá, e Jesus, né, retrucou aquele sujeito e disse: quem me constituiu juiz com vocês, a vocês ou para vocês? E ele segue e diz assim: olha, cuidado que a vida de um ser humano, a vida de um homem não constitui dos bens que ele possui. E aí Jesus conta aquela parábola, né, do fazendeiro rico que teve boa colheita e tal, e que teve uma capacidade de empreender muito bem, ampliou seus celeiros, guardou tudo e reconheceu, né, tudo aquilo que fizera e louvou a si mesmo e diz: olha, você tem muito, você fez bem, cara, você acertou. Mas Jesus diz
no fim desta parábola dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Assim é o homem que é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus, ou seja, não tem aquilo que Deus ofereceu de graça por Cristo Jesus, que é a salvação. Então, a morte nos ensina a insignificância das coisas aqui deste mundo. Então, Jesus fala a respeito deste cidadão e diz que, lá em Lucas 12, que ele é um louco, né? Que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, ou não é rico diante de Deus. E aí a gente vê, né, quão tolo é isto. Por isso que Jesus chama esse sujeito aqui de doido, de tolo, de louco, porque a pessoa labutar, batalhar, adquirir as coisas e perder aquilo que é de graça, que é a salvação em Cristo Jesus, que é pela graça, mediante a fé nele. E aliás, o próprio Senhor Jesus também diz, né, nos evangelhos, diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem daria em troco da sua alma? Porque a alma vai viver, né, após a morte. A alma tem vida eterna ou morte eterna. Observe bem, a alma tem a vida eterna com Deus após a morte, ou a morte eterna, separado para sempre da presença de Deus. Então, essas lições a morte nos ensina, mas é claro que a principal delas é que a morte é a porta para a vida eterna ou para a morte eterna. A não ser que Cristo Jesus venha para buscar a tua igreja, todos nós iremos morrer se não formos arrebatados, né, na segunda vinda de Cristo. Mas, caso contrário, todos iremos morrer. E aqueles que têm a vida eterna em Cristo Jesus, a morte é uma porta de entrada para o gozo eterno. Mas aqueles que não têm salvação em Cristo Jesus, a morte é uma porta de entrada para o tormento, para o sofrimento eterno. Estas são as lições da morte para a vida. Pense nisso.